Olá, mais uma entrevista para o canal Empoderando Mulheres, no quadro de segunda-feira, Empoderando Mulheres após os 50. Hoje nós vamos trazer aqui uma história inspiradora de uma mulher que luta bastante, que está aí numa batalha maravilhosa, né, com um grupo de mães que nós vamos conversar daqui a pouco e ela vai explicar do que se trata. É a Teila Figueira, ela é nascida em Santarém, mora em Manaus. A Teila, ela é pedagoga, coordenadora, já foi coordenadora pedagógica, coorientadora de dissertação e tese, ativista na Casa Autista, administradora do grupo virtual Unida por Nossos Artistas. Ela é mãe, né, de um artista juvenil, que é o Henrique Figueira, estudante de piano, orientadora dessa criança maravilhosa que faz lindas obras de artes aí, nosso pequeno artista Henrique Figueira. Teila, tudo bem com você? Melhor agora, né? Estou falando com você. Ah, que linda! Eu estou muito feliz que você veio aqui conversar conosco. E eu gostaria que você relatasse um pouquinho, resumidamente aí, sobre a sua trajetória de vida, né? Porque ninguém, a gente fala aqui, o canal a quadro de segunda Empoderando Mulheres após os 50, mas ninguém acordou nos 50 anos. A gente tem toda uma trajetória, a gente não apaga esse passado. E daí, quando chega aos 50, a gente tem outras consciências que se acumulam e outras camadas que a gente dá atenção após essa fase. Então, conta um pouco da sua trajetória, tudo que aconteceu até aqui. Obrigada, Maria Vieira, em primeiro lugar, tá? Por essa oportunidade de eu me expressar, de eu me empoderar aqui através da minha fala, né? Exercitar o empoderamento, né? Sim, Essa bandeira que você elegantemente, brilhantemente levanta, né? Muito sim, que é para obrigada dar mesmo. voz às mulheres após os 50. Eu fiz, eu pós 50 faz 2 meses, né? Fiz 24 de Ah, outubro então de seja bem-vinda. faz 2 meses que eu estou pós. Eu estou muito emocionada porque, graças a Deus, né, alcançar meio século, muito mais nesse contexto delicado, né, de pandemia, é praticamente uma bênção, né? Uma bênção mesmo, né? E, então, vou tentar ser breve. Eu tô nervosa na sua presença, né? Emocionada. É a minha Ah, primeira live, minha entrevista online. Eu já fiz outras, mas presenciais. Então, um pouco da minha, né, historicidade pessoal, né? Talvez profissional. Como você falou, eu nasci no Pará, mas assim, eu nasci, né, porque meu pai era operário de uma multinacional, na época chamada Andrade Gutierrez. Ela tinha uma abrangência, né, tanto nacional como internacional. Então, viajei muito com o papai, tinha que ir, né? Se eu não me lembro, foram dos 3 anos até os 20 anos. No mínimo 10 casas diferentes, no mínimo. Escolas, juntando até a faculdade, quando viemos para Manaus, a última transferência dele, né, como operário dessa multinacional. Casas, eu acredito que umas 14 casas, juntando com a minha mudança também. E escola também, principalmente Pitágoras de Minas Gerais, que a empresa, né, fornecia para a gente. Hoje o Pitágoras já está fechando no Brasil, infelizmente. É um clássico da educação, né, de Minas Gerais. Muito bom. E nessa experiência, né, de um ser mutante geograficamente, eu aprendi muitas coisas, as quais me definem hoje. Se adaptar a novas culturas, etnias. Eu morei em lugares da empresa que eram no meio da selva. Éramos nós da empresa, tudo arquitetado, autossustentado, mas no meio de um bioma maravilhoso. Uma flora, uma fauna incrível, eu vi cisne, eu vi onça, eu vi cobra, eu vi macaco, índios, ladeada a vila que a gente morava, da empresa, ladeada por aldeias indígenas. Eu tive interação com índios nativos mesmo, né? Do Baixo Amazonas, Cachoeira Porteira, a primeira vila que eu morei com 3 anos,
os índios ficavam ladeando a gente, suas aldeias, e a empresa os acolhia de alguma forma no sistema de saúde dela, né? Eles não moravam conosco. E eu tive esse olhar, desde pequena, sempre fui observadora, né? E eu também fui ladeada nessas moradias com quilombos, quilombolas. Inclusive, dessa primeira vila, né, que eu morei, que era da Gutierre, no Cachoeira Porteira, no Baixo Amazonas, hoje, Cachoeira Porteira já é uma comunidade que veio dos quilombolas. É muito linda a história deles. E eu me identifico, porque eu, criança, brincava lá também, né? Hoje eles são lideranças, ativistas, né? Tem o turismo também lá, né? Hoje não é mais a empresa, hoje é deles. Ou seja, aquelas crianças que eu brinquei, que eu saía da vila, meu pai era enfermeiro, ele atendia os índios também, atendia os quilombolas, e eu brincava com eles nos barrancos, sabe? Nos cipós, tipo Jane Tazan. Então, foi um olhar que me despertou para diversidade cultural e étnico-racial, desde criança, e outras vilas também, Serra dos Carajás, que eu morei com meu pai também, pela mesma empresa. Nós conhecemos uns quilombolas, no Pará, né, são mais ou menos 35 no mínimo quilombolas, né? Talvez perde só para Minas Gerais. Então, fora o pessoal de outras culturas, né? Sulista, sudeste, nordestino. Então, eu sou forjada nisso, na diversidade étnico-racial e cultural, graças a Deus, e uma educação bem rígida no sentido escolar, né? Que era de Pitágoras, ao mesmo tempo rígida, ao mesmo tempo muito moderna, né? À frente do seu tempo. E essas mudanças, né? Isso me deixou muito definida no que eu sou hoje, preparada para lidar com qualquer diversidade cultural e étnico-racial. Eu agradeço, sabe, esse olhar que eu tive através do meu pai, do trabalho dele, né, desde a infância. Aí depois, vindo para Manaus, já na década de 86, né, eu era garotinha, ficamos aqui, e aqui nos estabelecemos, fiz a faculdade, a primeira do Amazonas, a UA, destaca-se que ela é a primeira do Brasil no curso de Direito, mas eu fiz Pedagogia, fiz pós-graduação nela, comecei a minha militância como educadora primeiro, aqui em Manaus, agradeço muito essa cidade que nos acolheu, né? E, junto com essa militância educacional, eu sou pedagoga já há 20 anos no mínimo, né? E educadora, aos 27 anos, professora de várias modalidades. Aprendi uma pedagogia significativa, sócio-interativa, né? O que é isso? A gente perpassa para além dos protocolos. A gente vai com a comunidade levantar os saberes dela e baliza isso, né, no processo de ensino-aprendizagem da escola. Isso eu aprendi na prática, com vivência em comunidade, né? Hoje já mudou muita coisa, até por causa da pandemia já está tudo muito virtual. Mas mesmo que não tivesse, há uns 10 anos atrás, já começou a protocolar, burocratizar o processo de aprendizagem, né? Eu sou da geração clássica de, como eu falei, né, sócio-interativa, pedagogia significativa, de anamnese pedagógica, de entender o processo de ensino-aprendizagem num todo, para além dos muros da escola. E essa militância como pedagoga é que me ensinou a ser militante na causa autista. Do mesmo jeito que eu fazia como pedagoga, né? Hoje eu estou afastada pelo meu filho, Henrique, que é minha razão de ser, né? De viver, depende de mim. Ele é órfão de pai, né? Faz 2 anos que o pai morreu. Mas nós estamos só há muito tempo, né? O pai era muito ausente, viajava muito. Enfim, então, eu aprendi o ativismo e a militância na causa autista graças à minha militância na causa pedagógica com as comunidades escolares, né? Uma coisa concatenada à outra, uma aprendizagem fazendo nascer outro saber, né? Aham. Isso é muito importante, né? É muito importante porque, como você falou, né? Aos 50 anos, você olha para trás e você vê o que você plantou, né? O Sim. que você semeou. Aí você sabe, né? Você tem um feedback. Aí você começa a pensar: o meu tempo foi investido em coisas positivas, impacto positivo. Ótimo, eu vou dinamizar isso e potencializar. Agora, aquilo que eu aprendi errando, que faz parte, né? Errar, né? Eu vou eliminar. Eu não vou perder tempo mais, né? A grosso modo falando, bater na tecla que vai roubar o meu tempo, a minha vitalidade, porque 50 anos, eu acho uma coisa linda, quando eu via minhas amigas fazendo 50, eu dizia, meu Deus,
Porque assim, né, eu tenho uma cardiopatia pulmonar um pouco delicada, né? Capra eu gostei. Então, não me deram 50 anos, me deram até 35 anos de vida, né? Sério que eu não ia viver muito. Mas graças a Deus, eu tenho muita fé em Deus. Isso, né, me susteve, e fora outras coisas. Eu cheguei aos 50, finalmente, de repente, 50. Meio século. É, que bonita essa É uma... história que você conta, porque isso é realmente uma comemoração, né? É você chegar a 50 anos, viver meio século, olhar para trás, ver tudo que você caminhou, tudo que fez e falar, e agora, né? Disso tudo que eu caminhei, quais são as minhas prioridades, como é que eu vou olhar para frente e como eu chego mais 30 anos para frente, mais 40 ou mais 50, se a gente puder viver pelo menos um século aí, né? Então, de que maneira eu vou viver isso? Então, essa é a pergunta, a grande pergunta e importante que a gente precisa se fazer, porque as pessoas normalmente não se preparam para o envelhecimento. Nós queremos o tempo todo parecer jovem. Ai, gente, eu estou com 50, ninguém me dá 50, fala que eu tenho 30. E isso é negar, né? Achar que 30 é jovem e é bonito e 50 é feio. Não, cada idade tem a sua beleza, né? Cada um dentro da sua realidade tem a cara da sua realidade. Eu tenho 50 anos dentro da minha realidade com 50 anos. Tem pessoas com 70 dentro da realidade dela com 70. Então, se está um pouco mais maltratada por alguns aspectos ou outro, né, de pele, de envelhecimento ou de escolha, né, é direito de cada um, e isso é bonito, porque agora é o nosso momento de escolher quais são as nossas prioridades e como que nós queremos viver daqui para frente, sem apelar pelo etarismo, né, ficar fazendo discriminação por idade ou dizendo que daqui para frente não é uma idade boa, bom é ter cara do passado, e não é, né, ninguém vai para o futuro olhando para trás, né, a gente olha para fazer uma reflexão, mas não para ficar querendo viver o que já passou, né? É uma outra história que a Taylor vai escrever daqui para frente, mas eu quero te fazer algumas perguntas, tá? Para a gente adiantar um pouquinho aqui. Taylor, qual é a palavra que te define? Que você fala assim, essa palavra realmente sou eu. Quem é a Taylor? No sentido bem amplo, bem espiritual. Tem como, tem nenhum tipo assim de ideologia doutrinária. Fé. Fé num Ele é ser fé. superior, soberano do universo mesmo, que a partir dessa fé, porque eu aprendi, como você falou, né? Eu aprendi muito mais agora com 50, né? Eu olhei para trás, eu fiz uma avaliação, eu falei, meu Deus, como tu foi meu companheiro, como eu aprendi contigo, que oportunidades, e que tempo eu perdi com coisas que não era para perder. Então, a fé, o exercício espiritual, sabe? A relação minha com Deus mesmo, sabe? O conversar, né? Dizem que através da reza, oração, não importa, o confiar, a força mesmo em momentos muito delicados, principalmente em relação à minha saúde, a do Henrique também. Só nós dois, às vezes sou eu, e se apegar a esse invisível, né, que você não vê, mas você sente. E isso, essa fé gerou motivação, gerou coragem, gerou empoderamento, né? E Hum. confiança em mim, principalmente. Muita confiança em mim, sabe? Então, você já está respondendo a minha segunda pergunta, né? Para você, nesse sentido, agora bem pessoal. Se você se sente uma mulher empoderada e o que é o empoderamento para você? Qual é a visão que você tem do empoderamento? Então, querida Universo Maria Vieira, ela é o universo, gente. Sou fã. Então, né? Empoderamento, assim, já que o tempo caminha, né? Eu vou falar. Para mim, pessoalmente, vai mais do que uma etimologia, né? Da palavra surgida, né? Especialmente. Vai mais do que um modismo, vai mais do que um rótulo, uma mera vontade de ser para ser incluída. É um sentimento, né, de autoafirmação, né, de autonomia da expressão, não só da voz, mas da atitude, sabe? Não é banalizar-se. Muitas não, poucas acham que empoderar-se é chegar ao extremo do comportamento erótico, ou muito sensual, ou muito radical, rebelde. Não tem nada a ver com isso. Como o feminismo, né? Que graças ao feminismo veio o empoderamento também. O feminismo, as pessoas não têm ideia.
O ser feminista pode ser um homem, porque busca o direito da mulher e do homem, né? É Isso, isso que é ser feminista. é. Como dos gêneros também, como das minorias, negro, né? Mulher, tudo, né? Latinos, tudo. Então, o que acontece? Empoderar, para mim, é isso, né? É meu exercício da autonomia, da minha autoafirmação, na minha voz, no meu colocar na sociedade, onde eu estou, né? Tanto em Uhum, relação aos meus direitos, como o direito das outras pessoas, não só das mulheres, né? sim. Mas dos seres sociais também, Uhum. né? Então, resumidamente falando. Olha, que bom que você trouxe essa definição, porque nós estamos aqui debatendo no canal exatamente isso, né? Não é porque é um canal Empoderando Mulheres, e após os 50, esse quadro, né? Ou após os 50 é para dar voz à mulher, porque ela esteve muito tempo oprimida, mas não quer dizer que estamos excluindo os homens, nós queremos trazer os homens para esse debate, e o canal também vai abrir um espaço para que os homens estejam presentes, mesmo que seja um canal Empoderando Mulheres. Não dá para conversarmos sem eles, sem empoderando todos os seres, né? Dando voz à mulher após os 50, mas empoderando todas as pessoas, né? Queremos os homens presentes nesse debate, que ficar falando entre nós não leva a nada, né? Então, né, a gente precisa ampliar isso. E que bom que você falou sobre isso. Então, você se sente realmente uma mulher empoderada pelo seu exercício, pela sua prática, por tudo que você faz. Isso é maravilhoso de ver. Eu queria que você falasse um pouco agora sobre a causa autista, porque você é uma mulher que está o tempo todo lutando mesmo, lidando com o seu filho, trabalhando, né, em prol, né, de benefícios, né, que as portas se abram e que aceitem a inclusão, né, das pessoas com autismo em qualquer, né, esfera da nossa sociedade. E o nosso Henrique é um artista e está aí muito bem preparado para a vida, e você à frente abrindo esses caminhos. Então, nos conte um pouco sobre esse ativismo seu dentro da causa autista. Obrigada por poder falar também, né? Sobre esse exercício, né? Eu sou um ser ativista, né? Que é a militância mesmo, né? Qualquer causa que a pessoa julgue nobre, né? E o autismo é uma causa muito nobre, muito terra, tem pouco tempo, né? O autismo, né? E as leis que respaldam, né, o direito autista também são novas, né? Pouco tempo mesmo, né? E o que acontece? É muito contextual também. O autismo aqui no Brasil caminha ainda, né? Existem muitas pessoas bem intencionadas, muitos naipes bem intencionados, tanto de liderança ativista, como de profissionais na saúde, como gestor de escola. E eu acredito que muitas pessoas no poder público também estão bem intencionadas. Mas, em geral, vou colocar aqui no Amazonas, onde eu estou morando, né? Fora o Brasil, que eu já li, em algumas partes do mundo, é, eu tenho afinidades com um grande artista chamado Cristiano Camargo, que eu cito aqui. Se estiver ouvindo, Cristiano, beijo. Pioneiro do orgulho autista no Brasil, quase 60 anos, autor, editor, me ensinou muito, um autista empoderado. Vale a pena, empoderadíssimo, sabe? Incrível ele. Empresário, editor, escritor, interessantíssimo. Ele me ensinou muito sobre o autismo pela fala dele, pela vivência dele. A melhor coisa, né, é você conhecer a fala do sujeito, né? Eu também sou co-orientadora, não é orientadora. Co-orientadora em dissertações e teses. A fala do sujeito é muito importante, né? Muito. Conhecer que vem a vivência, o relato. Então, o Cristiano me ajudou muito. Vi os livros dele também. O que acontece? Aqui no Amazonas, está muito, acho que é a parte do Brasil que mais caminha devagar. Existe muita, digamos assim, campanhas pontuais, dia do autismo, né? E outras coisas, porém, a inclusão mesmo, que é o mais importante da causa autista, é a inclusão, nós estamos caminhando ainda, né? Principalmente, eu sou da linha neurodiversidade, não vou poder falar muito. Começou em 99, na Nova Zelândia, com a cientista autista Judy e outros médicos autistas. Aonde vê que o nosso universo autista, que eu chamo de universo, né, além de comunidade, ele não pode ser visto numa perspectiva vitimizante e só patologizante. Sim, tem comorbidade, sim, claro que tem momento difícil. Mas nós, na neurodiversidade, nós acreditamos
que nós superamos e que devemos valorizar o lado positivo. Isso não quer dizer que não tem comorbidade. Tem, mas nós acreditamos em fase leve, fase moderada, fase severa, e que um autista pode sair de uma fase ou outra, como foi o caso do meu filho, que foi considerado super severo, e graças a Deus está na moderada. O que trouxe ele foi a arte, respondendo essa questão. Eu tive esse olhar, eu aprendi com o Cristiano Camargo, ele tem um livro que é Orgulho de Ser Autista e o outro é Neurodiversidade. Então, aprendi que o autista tem hiperfoco. O hiperfoco faz ele vir para fora, faz ele se comunicar. O hiperfoco do Henrique, meu filho autista de 12 anos, né, é artes plásticas, em gerais, né? É tudo, escultura, é pintura, é escultura de papel, é na parede, é tudo, né? É na madeira, é também a dança autoral dele, que ele se expressa, no ritual que ele cria a arte, ele é expressionista, né? É também o teatro, a dramaturgia que ele faz nesse circuito de criar arte plástica. É tudo concatenado. Diariamente, no mínimo 12 horas por dia, ele tem esse hiperfoco. Eu percebi que é uma necessidade, como ele respira, o hiperfoco dele na arte. Aí depois, né, resumidamente, eu criei um grupo, né, que é Paz Autismo Hora Agir, antes desse que você falou, que é recente. Esse grupo, Paz Autismo Hora Agir, faz 2 anos que eu criei, quando eu comecei a minha militância aqui em Manaus. Eu estava muito do contexto delicado do meu filho, né? Não dava para eu... Como agora, é difícil eu saio pontualmente, mas eu não estou reclamando, é a minha escolha, né? Larguei trabalho, larguei tudo para ficar com ele, investir nele, e valeu a pena. Plantei e estou colhendo. Então, Paz da Autismo Hora Agir é uma bandeira ecumênica e de ação também, porque existia mães aqui em Manaus se suicidando. No mínimo, uma mãe por ano no Brasil se mata. É mais do que isso. Mãe de autista, você disse. Mãe de autista. E também no Amazonas, no mínimo uma por ano. Aí eu senti, né, nessa fé minha, Deus falou comigo, criar um grupo Paz de Autismo envolvendo o homem, o nome vem do homem, porque tem homem que cuida de autista, são poucos, mas tem. E orar, porque ser sem placa de igreja, a questão espiritual, né? E agir pelo indivíduo autista, pela comunidade autista, pela causa autista, que é o ativismo, né? E a partir daí eu idealizei um dia levar outras crianças autistas com hiperfoco em arte plástica, como o Henrique, para exposições do Henrique. Realizei isso esse ano, né? Eu já tinha falado com uma artista chamada Regina Mello, que você conhece, aqui, né? Projetou aqui em alguns projetos de evento que você também, né, proporcionou, sim, como o Dia de Reclusão, agradeço muito. Isso. Então, e o que acontece? Eu falei para ela, olha, eu tenho um grupo aí, Autista Artista, eu gostaria de levar para a exposição, que foi agora, em outubro, Henrique Figueira, mostra de Henrique Figueira e seus convidados. Aí já teve uma outra na Assembleia Legislativa essa semana, Autista Artista. E eu tenho esse grupo que eu formalizei recentemente, Unidas por Nossos Autista Artista, que são as mães, junto comigo, desse naipe, que é um embrião ainda, né? É um embrião, porque ver outras crianças, porque os autistas têm vários hiperfocos, tem no jiu-jitsu, tem na música. Como meu filho é artista plástico, né, eu estou buscando esse foco, né, os coleguinhas dele. E está dando certo, porque você não imagina a felicidade de ver essas mães se empoderando ao ver os filhos participando da exposição, né, ao ver o filho tendo o trabalho dele divulgado. Já tem publicidade do Tambi Daniel, né, da Luciane Ave, né, que é sua colega, também sua parceira, né? Então, está tudo como Deus concanetou tudo para esse momento, né? Conheci primeiro o Regina de Mello aqui em Manaus, depois você, que tem me agregado muito valor, agradeço muito, tanto a mim como o Henrique, como a arte do Amazonas, né? Seu olhar sobre o Henrique, desdobra isso. E foi importante, né, você colocar tudo isso. E acho que tem aí 2 questões que você falou e que ninguém toca no assunto, ela é meio que tabu, mas é importante falar. A questão das mães de crianças autistas, né, que acabam suicidando. Então, esse é um dado real no nosso Brasil, é um dado real aí no estado do Amazonas, é um dado real, né, mundo afora. Então, por não ter condições, ou porque é um desgaste muito grande, elas deixam de viver a sua vida para acompanhar esse ser que pede, né, atenção por muito tempo. Então, se não há a inclusão desses seres, são seres humanos como todos nós, na escola,
né? E se não há inclusão em instituições, né, ou institutos que busca e que atende por um período, as mães passam 24 horas do dia também vivendo essa mesma situação. Então, é importante essas portas se abrirem, né, para que o autista esteja interagindo em outro espaço, para não ficar só ele segregado a quatro paredes numa casa com a sua mãe, porque também outra estatística é que a maioria dos pais vão embora e deixam a mãe criar seus filhos sozinhos, né? Então, pesa muito para a mãe, para o papel de mulher, de acolhedora, por isso que o canal aqui traz esse assunto, porque a mulher tem esse papel, ela é multipotencial e ela tem essa disponibilidade do cuidado, né? Essa porta aberta para o cuidado mais facilmente. Então, estamos aqui dialogando com os homens e pedindo também essa parceria e essa responsabilidade junto às mulheres. E que eles pensem, né, em projetos, em possibilidades de abrir portas cada vez mais para essas crianças, para que as mães também, né, porque depois ainda, além de autista, ainda fica órfão, né, quando as mães se matam. Então, fica difícil essa condução para uma pessoa nessa situação. Então, nós temos que abrir o coração, abrir a mente e abrir portas. Então, eu quero te dar os parabéns pelo seu trabalho aí como ativista. É um trabalho muito sério, muito bonito e necessário. As pessoas falam, mas lutar por essa causa, você nunca sentiu na pele, você não sabe o que é isso, mas começa a olhar um pouco para o outro. Começa a perceber, né, o quanto essas pessoas precisam da nossa voz também, né? Para poder, né, ter as portas abertas para essa causa. Então, eu quero te agradecer, muito feliz por você tocar nesse assunto aqui. E, Taylor, se as pessoas quiserem te conhecer um pouco mais, conversar com você sobre esse assunto, onde que elas podem te encontrar? Você pode falar para a gente as suas redes sociais? Sim, com prazer, né? Tem meu Instagram, que eu estou aprendendo ainda, que é Taylor, T-H-I-L, Taylor Rosário, né? Com S mesmo, Figueira, é meu Instagram. Tem meu e-mail também, Tel, T-H-L, que é meu nome até na causa autista, tel.rosário10, @gmail.com. Ah, bacana. E você tem também o Facebook, né, Taylor Figueira? Isso, tenho, é. Então, só um parênteses, Maria Vieira, que como eu sou militante na causa educacional também, a questão do Brasil todo que eu vejo sobre o autismo educacional, a inclusão vai se legitimar, independente das leis, da PIANO, da Constituição que ventilava isso em 88, da LDB atual, 93, 94, 93, etc., quando fizerem proposta pedagógica, grade curricular para o autismo, não existe. Puxar Isso. uma cadeira e colocar a criança de aula apenas como mediador, sem proposta, eu sou pedagoga antiga de fazer proposta, só para fazer uma oferecer para o governo. Tem que ter uma proposta pedagógica estruturada, transdisciplinar, interdisciplinar, voltada para o foco dele. Sem isso, a inclusão, para mim, como pedagoga e mãe, não existirá efetivamente. Uhum. Interessante, foi bom você falar nisso. Nós já conversamos no outro dia, né? Estávamos pensando nisso, e a gente precisa mesmo organizar um grupo que possa trabalhar, né, essa questão da proposta. E nada melhor do que alguém que tem o autista, tanto trabalha com ele na parte educacional, como dentro de casa, e unir essas forças e essas vozes para montar um documento que possa servir, né, para todos. Então, isso é interessante e é bom que essas pessoas estejam envolvidas nessa proposta, mas o Brasil precisa dessa proposta para a educação, né, por Estado e também nacional. E não tem que esperar que os governos façam, a gente tem que fazer e sugerir, né, e apresentar. Militante, você é militante universal autista também, você é mestre de educação, que eu sei, você é uma educadora. Nós todos estamos juntos. Aham.
Estamos juntas. E eu quero agradecer a vocês que até agora assistiram essa entrevista, nos acompanharam. Se você gostou da entrevista, se você acredita também que nós precisamos abrir portas para todas as pessoas, então compartilhe essa entrevista. Não esqueça de curtir. Se você está aqui ouvindo, comenta no chat enquanto assiste a entrevista, mas curta também, né? O YouTube vai entender que o assunto é um assunto de relevância. Se você curtir, comentar e nos ajudar, compartilhando com outras pessoas para que esse assunto possa chegar a outras pessoas também. Eu agradeço a vocês que estão aqui nos acompanhando, um beijo grande para todas vocês, é muito importante esse apoio de vocês ao canal. E, Teila, eu quero agradecer essa mãe de coração aberto que está aí, essa mulher de 50 anos, com essa voz maravilhosa, nesse ativismo pela causa autista, mas principalmente nesse ativismo pela nossa educação, por igualdade na nossa educação. Então, eu quero te agradecer, Teila, e queria que você deixasse uma mensagem, né, final aqui para todos os que estão assistindo esse vídeo. Sim. Nós temos que, além de ter fé, acreditar na gente e fazer acontecer. Por exemplo, temos que ser protagonista não só nas mídias sociais, de selfie, né, essas coisas que, né, a gente impacta os outros, né? Mas devemos ser o lugar que a gente mora. Na questão ambiental, que eu também trabalhei, socioambiental, educacional, é assim, focar longe, mas agir perto. Temos que agir no contexto que a gente vive. Empoderar-se no contexto que a gente vive, agir, protagonizar no contexto, na vida real, sabe? Ser significativo, dentro da família, do bairro, do país, da nação, tudo. Porque, senão, se ficarmos só na intencionalidade, sem a prática, não há mudança social, não há mudança de nada, nem empoderamento. Muito bem. Também acredito nisso, Teila, e muito bom que você falou, né? Que mensagem linda. Né? Então, vamos lá, as nossas ações, elas têm significativo se elas são colocadas em prática, né? Então, tudo aquilo que nós colocamos em prática tem resultado ali palpável, próximo. Só a intenção, só aparecer na mídia, só falar disso, falar daquilo, para inglês ver, né? Como a gente diz, para os outros verem, isso não, né, tem muita efetividade. Então, a efetividade é quando você traz para a sua realidade e muda ali o seu entorno. Então, um beijo a todos vocês que nos acompanharam, um beijo, Teila, um beijo para o Henrique, né? Estaremos juntos aí logo, logo na Lotus Gallery também, em outros, né, em outros eventos que nós vamos fazer, para também dar um pouco mais de visibilidade, porque eles merecem. Teila, muito, muito obrigada, tá? Um bom final de ano para você aí, tudo de bom. Lhe amo. É recíproco, tá? Bom trabalho, minha querida, para a causa autista e para a educação no geral. E obrigada por você abrir esse espaço para todos nós, que é muito importante. Nossa. Gratidão e estamos juntas. E a todos vocês que nos acompanharam, um beijo no coração.